Oi, bem-vindos a mais esse webinário de gestão em cenários, dessa vez em julho e falando sobre junho de 2026. Como sempre, eu estou aqui com nossa CIO e sócia Magali. Magali, bem, obrigado por ter se juntado a nós. Eu que agradeço. Cenário desafiador no Brasil e no mundo em junho. Resultados sólidos do nosso comitê de investimento para vocês. A gente vai trazer um quadro novo a pedido da rede de planejadores, do seu planejador. Magali preparou uma informação nova para explicar para vocês o mercado de uma forma diferente. E a gente não deve repetir esse quadro ao longo dos próximos webinários, então a gente vai talvez se dedicar um pouco mais a ele logo após essa introdução, mas para não perder muito tempo, vamos direto com a apresentação da Magali e eu vou tentando entrar e explicar com um olhar um pouco mais comercial para vocês aquilo que aconteceu. Magali. Perfeito, Pedro. Bom, a gente sempre gosta de iniciar essa reunião enfatizando que a Fiduc entrega uma solução de investimento e não produtos, né? E essas soluções estão baseadas em perfis de risco. Então, aqui a gente fala sobre a conjuntura, os resultados dessas alocações e também sobre os fundos que compõem essas alocações, à luz do que aconteceu no cenário macroeconômico e em cada fundo de investimento. Então, aqui, antes de entrar nos resultados de fundos e perfis, vale a pena a gente fazer uma recapitulação do pano de fundo que a gente viveu ou tem vivido aí desde o início do ano, mas começando aqui especificamente com junho, os mercados ensaiaram uma pausa naquele otimismo que a gente vinha observando. O fato mais importante do mês foi o início do mandato do novo presidente do Banco Central americano, o Kevin Warsh, e ao contrário do consenso, que estava esperando um líder que desse mais ênfase no corte de juro, o primeiro discurso foi muito focado no controle da inflação. E o mercado tomou esse discurso, né, como mais hawkish, ou como é o jargão, né, do mercado, mas isso quer dizer que é um discurso mais preocupado com a política monetária e, portanto, com tendência de manter os juros num patamar mais elevado. E isso detonou um movimento de correção em alguns mercados, afetando principalmente as bolsas e os metais preciosos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, opa, a queda do ouro, né, de quase 12%, recuos também nas bolsas americanas, né, S&P, no Nasdaq, em mercados emergentes também, que vinha muito bem no ano. Um outro evento que também fez preço e teve repercussão no mercado foi o acordo entre os Estados Unidos, que fez com que aumentasse o fluxo de navios passando pelo Estreito de Hormuz, e isso teve, obviamente, um efeito no dólar, que caiu quase 20% no mês e retornou àqueles preços pré-guerra. Então, com o juro precificando para cima, o dólar também voltou a ganhar força, né? A gente vê aqui destaque de alta, com 2,3% em relação a uma cesta de moedas. E o Brasil aqui, no lado direito, teve mais um mês dominado pela saída de fluxos estrangeiros. Também aqui no campo doméstico, a gente viu algumas medidas de gastos que elevaram a percepção de agravamento do quadro fiscal e também alguns ruídos políticos, conforme o calendário eleitoral vai ficando mais próximo. Com isso tudo, os prêmios de risco aqui no mercado local subiram. O real foi o ativo que foi mais afetado, caiu 2,4% no mês. Os IMAs de longo e médio prazo, né, que são carteiras de NTNBs, né, de títulos públicos, os de longo prazo aqui como IMA B
5+, caíram 2%, os de médio prazo, 1%, o Ibovespa também caiu 1%, mesmo os títulos mais curtos, como o IMAB 5, que são títulos até 5 anos, e o IRFM, que tem títulos ainda mais curtos pré-fixados, tiveram um desempenho inferior ao CDI, né, embora tenham ficado em território positivo. Então, Nada. assim, pode falar, Desculpa te Pedro. interromper, só para contribuir, eu acho que pode ser interessante eu explicar para quem está nos ouvindo, porque você usa com muita frequência as expressões hawkish e dovish, né? E o que que é hawkish, o que que é um banco central mais hawkish, o que que é um banco central mais dovish, são palavras em inglês, hawkish é de falcão, então é um banco central mais duro e, sendo simplista, é um banco central que tende a reagir mais rápido subindo taxas de juros do que um Banco Central dovish, que é o Banco Central Pomba da Paz, que é o Banco Central que é mais tolerante com inflação, por exemplo, e tende a ter taxas de juros mais baixas. Então, o que Magali explicou para vocês é que o novo presidente do Banco Central nos Estados Unidos é um cara mais duro com taxa de juros, ele é mais hawkish, ele é mais falcão nesse sentido, ele tende a subir a taxa de juros mais rápido. Ele também fez, se eu não me engano, uma mudança no relatório que eles fazem na sequência, que é um relatório que tinha entre 300 e 350, não lembro se era linhas ou palavras, tinha um número mágico desse, que ele reduziu para 150, né? Ele tirou um monte de informação disso e falou assim, vamos direto ao que importa, não vamos ficar cheio de firulas, não. Então, o cara é, assim, faca na caveira. É isso que ela quis dizer quando ela usou a expressão hawkish. Tá? Obrigado, Mara. Não, obrigado você, Pedro. Então, eu acho que aqui a mensagem é que os ativos brasileiros passam por um período, né, mais desafiador nos últimos meses. Isso está combinando, né, vem como resultado de uma talvez uma piora aqui interna, né, principalmente nos campos macro, até inflação, né, o ruído da eleição também. E também uma mudança nas teses globais, né, sobre juros, dólar e tecnologia, que são que não são favoráveis para o Brasil. E é isso que a gente queria retomar um pouco aqui, só para tangibilizar um pouco mais em termos de números, né, do que a gente está falando de mudança de narrativa, né? Então, aqui, primeiro explicando um pouco essa tabela, né? Aqui nós temos 3 grupos, né, de índices globais de ações, né? Então, esse grupo aqui mais ao topo são relacionados a países desenvolvidos, né? Então, aqui a gente tem o S&P, por exemplo, que é o americano, mas tem outros também, Japão, Europa, que é esse stocks. O segundo grupo aqui são os emergentes, mas emergentes da Ásia, né? Então aqui a gente vai ter China, vai ter Taiwan, vai ter Coreia do Sul. E o terceiro grupo é o grupo de emergentes que não são Ásia. Então pegamos aí uma amostra de alguns outros países que são emergentes, mas não estão na Ásia. Entre eles o Brasil, né? Nessa outra coluna, a gente tem o que a gente chama de composição, que é a composição do índice, né? E isso daqui é uma. Opa, perdão, aqui, isso aqui está super sensível hoje. Essa composição, ela é uma distribuição dos pesos dos setores desses índices, né? Então, essa distribuição está dividida entre tecnologia, que é o verde escuro aqui, né? E tá aqui a legenda, tá? Ativos reais, né? Que, por exemplo, a gente pode ler como commodities, né? Setor, por exemplo, de mais pesados, de indústria, construção. Financeiro, setor financeiro, que tem um peso enorme em todos os índices do mundo, mas talvez um pouco mais até aqui em mercados emergentes. E outros, que é vamos dizer, está representado pela cor roxa. Essa
essa composição aqui, vale mencionar, foi feita pelo WHG Asset, tá? Então a gente pegou ela emprestada, a WHG é uma gestora do Brasil, eu achei interessante mostrar essa composição para vocês. E aqui, nas colunas aqui mais à direita, a gente tem algumas janelas temporais, né? Desde o início do ano, então a primeira janela aqui é de dezembro até fevereiro, fim de fevereiro, então 2 primeiros meses do ano, depois março, depois o terceiro trimestre, ou seja, 30 de março a 30 de junho, e O depois aqui a segundo, o última, segundo, o segundo trimestre, o segundo não é, trimestre. o, Falei diferente? você falou terceiro trimestre, é o segundo Desculpe. trimestre. Tá Segundo bom. trimestre aqui, abril a junho, e depois junho, até junho, né? O ano até junho. Então, isso eu acho que assim, você visualizando esses números, eu acho que conta um pouco a história, principalmente da mudança de narrativa que a gente teve a partir da guerra, né? Irã, Estados Unidos e Israel, né? Então, a gente nota aqui, por exemplo, que nos 2 primeiros meses do ano havia uma narrativa de enfraquecimento do dólar, né? Os mercados emergentes da Ásia e também das demais regiões estavam tendo um desempenho muito forte. O Brasil, inclusive, né? O Brasil chegou a subir em dólar, né? Porque isso aqui é uma medida, não é uma medida em real, é em dólar. Então, também captura, né, a valorização ou a desvalorização da moeda, né? Que foi, na verdade, foi uma valorização da moeda que a gente viu nos primeiros 2 meses. Então, os países emergentes estavam com uma performance superior aqui ao dos países desenvolvidos. De novo, né, expectativa de queda de juro lá fora, nas economias centrais, expectativa de dólar fraco, que é bom para mercados emergentes, melhora as exportações, traz fluxo para esses países. E essa narrativa mudou depois da guerra, né? Então, num primeiro momento, tudo caiu, né? Que foi esse momento de março, né? A guerra foi, vamos dizer, ela eclodiu, né? Foi, se não me engano, no último dia de fevereiro, então ela pegou março em cheio a notícia da guerra, então a gente viu uma correção de todos os mercados desenvolvidos e também dos emergentes. Mas, num segundo momento, o que a guerra trouxe foi a percepção de que a inflação seria maior, porque as guerras são inflacionárias. Além disso, naquele momento, a gente começou a ver surpresa positiva dos dados da atividade americanas puxado pela cadeia de inteligência artificial, então a atividade mais forte também é inflacionária. E isso fez com que os juros futuros lá fora subissem e o dólar se fortalecesse. Então, isso muda muito o cenário para todo mundo, quer dizer, para o mundo inteiro. Muda para os países desenvolvidos, muda também para os países em desenvolvimento. Os bolsões de emergentes, com exceção daqueles que tinham inteligência artificial, se enfraqueceram. Então, a gente vê aqui que é o caso do Brasil, né? Ele teve um bom primeiros 2 meses, na guerra corrigiu um pouco e depois também corrigiu mais um pouco ainda em dólar. E isso foi mais ou menos a tônica para todos os emergentes que não tinham a temática da inteligência artificial como um componente forte do índice. E aqui a gente vê claramente isso, Pedro. Né? Você vê que os emergentes da Ásia têm tecnologia como principal componente do índice, né? Principalmente aqui no caso de Taiwan e de Coreia do Sul. Então, toda essa performance extraordinária aqui do segundo trimestre foi em cima dessa performance da temática da inteligência artificial, e o Brasil e esses outros países que têm um peso super baixo de tecnologia e ficaram fora do radar do investidor estrangeiro, e o brasileiro também não viu muitos motivos para comprar a Bolsa Brasileira, e a gente ficou de lado, né? Aqui a gente tem,
vamos dizer, o resultado final, né? O Brasil termina o primeiro semestre ainda no positivo, muito em função do que aconteceu aqui nos primeiros 2 meses, mas a gente tem enfrentado um cenário mais desafiador. O que dispara uma observação de um planejador nosso durante as reuniões que a gente teve anteriores a esse webinário, que é, imagina você que é cliente da Fiduc, que sabe que existem ações tipo Nvidia, Amazon, Apple, Microsoft, essas ações incríveis lá fora, como você faz para aproximar o seu patrimônio às rentabilidades, as maiores rentabilidades que estão aqui dentro, tá? E o Fundo Internacional da Fiduc é um veículo que faz exatamente isso, de uma forma super simples. Ele pode ser uma forma de você capturar uma parte dessas rentabilidades que a Magali colocou aqui dentro. Quer dizer, olhando para isso daqui, vocês percebem que o Brasil tem um monte de vantagens, mas ele não tem a vantagem da tecnologia. A quantidade de barrinha verde escura dentro da linha que está na coluna composição para Brasil é muito pequena, 13%, se eu estou olhando corretamente, é o nosso número, contra o Taiwan é 70% e lá vai pedrada, 60% e lá vai pedrada da Coreia do Sul. Uma forma que você tem de capturar exposição à inteligência artificial, a ações de empresas que estão ligadas à tecnologia, não é investindo por meio de bolsa no Brasil, é investindo por meio do nosso fundo internacional. Conversa com seu planejador sobre isso e usa o nosso aplicativo que já calcula qual deveria ser a sua alocação dentro dessa realidade. Perfeito, Pedro. E esses 13% aqui de Brasil não dá para dizer que é inteligência artificial. É tecnologia, né? Algo próximo de tecnologia, mas também não é inteligência artificial. Então, é mais um motivo para diversificar, né, e capturar essa oportunidade através do Fundo Internacional. E eu até complementaria que, além de você participar nessas oportunidades que não estão disponíveis na Bolsa Brasileira, o Fundo Internacional te dá também uma exposição ao dólar, né? E exposição ao dólar é super importante para a gestão de risco de qualquer patrimônio, né? Seja pequeno ou grande, porque mesmo estando no Brasil, o dólar afeta a sua vida, né? Afeta na inflação dos preços dos alimentos, na gasolina, nos eletrônicos e até nos investimentos, como a gente sempre lembra aqui nessa reunião. Perfeito. Indo agora para o desempenho dos superfundos e perfis no mês de junho, destaque positivo para o Fundo Internacional e Multimercado, negativo para ações, né, que ficou aqui negativo. No combinado, o perfil conservador teve um ganho de 0,92%, o balanceado de 0,83% e o especialista de 0,62%. Os fundos de previdência aqui do lado direito também fecharam no azul, apesar das correções nos mercados de juros e bolsa locais. O fundo conservador com um ganho de 0,36% e o balanceado de 0,5%. E para conseguir essa performance, várias classes de ativos, como bolsa, renda fixa e inflação e multimercado, no caso das nossas estratégias, tiveram desempenhos melhores do que os índices de referência de mercado. Então, a gestão ativa nesse mês fez muito a diferença para conseguir resultados positivos num mês em que o contexto, tanto no Brasil quanto no exterior, não foi favorável. Entrando agora em cada fundo, e a gente começa com renda fixa, o fundo subiu 1%. Aqueles spreads de crédito, que são os prêmios de risco que os investidores exigem para comprar os títulos de crédito privado, eles fecharam levemente no mês, ou seja, os papéis se valorizaram acima do que a gente chama de carrego, que é a taxa, né, contratada. Então, a gente teve
um desempenho positivo aqui na renda fixa tradicional, que ficou acima do índice de referência. Por outro lado, como a gente também falou, os juros futuros subiram, especialmente nos prazos mais longos, e essas mudanças de expectativa afetam a marcação de mercado dos papéis atrelados ao IPCA ou inflação, né? Em menor grau aqui nos papéis prefixados. Mas vale dizer que o desempenho do nosso fundo de renda fixa e inflação ficou acima do índice de referência IMAB, que caiu 1%. A gente caiu praticamente metade disso. Falando do multimercado, nesse mês, os fundos que nós temos na carteira navegaram um pano de fundo desafiador, né, como a gente tem dito, juros pressionados nos Estados Unidos, dólar forte, discurso mais duro do BC americano, muitas mudanças. E no Brasil a gente ainda teve todo esse contexto de piora nas contas públicas, que afetou bolsa, juros e câmbio. Como a gente estava bastante diversificado, né, inclusive em algumas categorias que têm mais previsibilidade e sofrem menos, por exemplo, como crédito, a gente conseguiu um resultado superior tanto em relação ao índice de hedge funds da Ambima, que é, vamos dizer, o índice de mercado, de referência para os fundos multimercados, como também do CDI, né? O ganho foi de 1,13%. A estratégia long and short foi o destaque, subindo acima de 7%, mas todas as classes de ativo encerraram o mês em território positivo. E no ano, Pedro, acho que sim, só como uma observação, o nosso fundo acumula um excesso de performance, né, um excesso de retorno acima do índice de hedge funds da Ambima de mais de 2 pontos percentuais. Perfeito. Só para deixar claro, o excesso de performance acima do índice quer dizer que a Ambima, que é o órgão que autorregula o mercado de capitais no Brasil, pega qual é o índice, qual é a representação de todos os fundos de multimercado. O nosso fundo de multimercado está 2 pontos percentuais acima do conjunto desses fundos pelo órgão que autorregula, pode ser deixar brutalmente claro, esse mercado que é excelente. Isso mesmo. Indo agora para ações, a Bolsa Brasileira recuou 1% em junho. Esse desempenho está em linha com a queda nas bolsas ao redor do mundo. A gente assiste o mercado acionário global focando ainda nos beneficiários do investimento em inteligência artificial, o que deixa o país meio que fora do radar, como a gente já comentou. Então, com esse pano de fundo, os investidores estrangeiros, por mais um mês, retiraram recursos da B3. Nesse mês foram quase 8 bilhões, ainda que no ano, né, o saldo ainda esteja positivo, porque nos primeiros 2 meses teve muito dinheiro entrando no Brasil, né? E, e a gente tem visto saídas, né, agora nos últimos meses, mas ainda assim, foi tanto dinheiro que entrou no começo do ano que o saldo positivo acumulado ainda é de 34 bilhões. Então, sem a presença ativa do investidor externo na Bolsa em junho, o mercado acaba refletindo com mais força o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E foi justamente isso que a gente viu, né? A gente viu um noticiário interno mais negativo, como falamos do campo fiscal, inflação, também sentindo mais o peso do calendário eleitoral. A gente também teve, por um outro lado, a queda do preço de petróleo, que eu mencionei no começo, foi de quase 20%. Isso também contribuiu para a má performance de alguns setores da Bolsa, como petroquímico e setor de petróleo, né? Petrobras e outras empresas que a gente tem representando esse setor. E no final a gente teve esse desempenho
negativo do mercado de menos 1%, mas aqui a gente conseguiu segurar um pouco dessa má performance, principalmente através dessa estratégia que é de long only Brasil, que são os nossos fundos investidos aqui, que investem majoritariamente no mercado brasileiro, que tem um peso relevante, que ficaram mais ou menos ali no 0 a 0 em termos de contribuição de retorno, quando o índice caiu. Então, isso mais do que fez a diferença para a gente compensar a queda, por exemplo, aqui no Fundo Internacional, que seguiu, né, as bolsas americanas, principalmente, que realizaram lucro no mês. Fundo Internacional, que a gente comentou, né? A gente comentou no começo dessa conversa sobre o Fundo Internacional, que a gente considera um ótimo diversificador de risco, principalmente para quem está em risco Brasil. E é bom lembrar, né, Pedro, se você está em juro real, né, se você tem uma NB ou qualquer outra forma de ativo ligado a juro real no Brasil, você está em risco também, no curto prazo, né, porque você tem essas movimentações aí dos preços dos papéis, né. No longo prazo, se você segurar o papel, tudo bem, você vai ganhar a taxa contratada, mas no curto prazo, se você tem que fazer movimentações, você também está no risco. Então, o Fundo Internacional é um ótimo diversificador de risco, até para quem está em renda fixa. Então, o Banco Central americano manteve o juro estável, sinalizou preocupação com a inflação, isso afetou, obviamente, os ativos no exterior. A gente viu os nossos ativos aqui que estão em bolsa sofrendo uma correção em moeda original no mês em função desse pano de fundo, né? O ouro também foi um outro detrator de resultado, né? A gente também mostrou lá no início que ele caiu quase 12%, mas isso foi mais do que compensado com a, a valorização do dólar no mundo, né? E aqui contra o real, essa valorização foi de 2,4%. Então, isso mais do que compensou a queda dos ativos em moeda original, e a gente acabou com esse resultado aí um pouco superior a 1%. Indo agora para os fundos de previdência, os dois fundos funcionam com uma exposição diversificada, mas o fundo balanceado carrega um pouco mais de risco. Renda fixa, aqui é a maior parcela, mas é a maior parcela, né? Aqui a gente tem praticamente 2/3 de renda fixa, aqui no Previdência Conservadora até mais. Ações Brasil, Internacional e multimercado são mais relevantes no balanceado, que ainda tem a exposição a fundos imobiliários. Agora a gente passa para o retorno desses fundos no mês. Os dois fundos, né, conseguiram um resultado positivo, apesar do mês desafiador. E aí a gente vai ver aqui, estratégia por estratégia, como a gente foi bem para, quer dizer, como a gestão ativa foi bem para segurar esse impacto do cenário sobre as carteiras. Então, na renda fixa aqui nós tivemos um retorno bruto acima do CDI nos dois fundos, né, 1,2% e 1,3%. Em ações internacionais também, um excelente desempenho, apesar da nossa carteira não estar, na verdade, a nossa carteira tem uma parte que está redeada contra o dólar, ou seja, a gente não captura nessa estratégia de ações internacionais todo o ganho da moeda que a gente capturou, por exemplo, no Fundo Internacional. E mesmo assim a gente teve um desempenho muito importante aqui para esse resultado dos fundos de previdência.
A classe de multimercado aqui também com ótimos desempenhos, 1,3%, acima do IHFA, acima do CDI. Renda fixa pré-fixada em linha com o benchmark, que é o IRFM. Ações Brasil aqui também melhor do que o índice Bovespa, né? Assim, levemente positivas. E renda fixa à inflação também caindo menos da metade do que caiu o benchmark, que é o IBAB, que caiu 1% no mês. A única exceção aqui foi essa parcela de fundo imobiliário, que caiu um pouco mais do que o IFIX, que é o índice de referência aqui da categoria, mas no ano nós estamos melhor do que o IFIX também. Então, com isso, a gente segurou bem o resultado, né? Fundo conservador com uma performance de 0,5% e fundo balanceado subindo 0,38%. E com isso, Pedro, a gente conclui esse resumo das principais tendências e resultados do mês. Maravilha, obrigado, Magali. Acho que me veio à cabeça a ideia de explicar a vocês que, se você quiser descompartilhar a tela, a gente volta só nós dois, Ok, Maga. Só para terminar, a gente está há 3 meses das eleições presidenciais no Brasil e que serão eleições da Câmara nos Estados Unidos. Muita volatilidade pela frente, não tem muito como ser diferente. Tá? É, Normalmente as pessoas escutam isso e ficam preocupadas. Vou tentar dar um insight positivo em cima de volatilidade. Volatilidade é uma forma que um comitê de investimento competente e atento tem de comprar R$ 1 por 50 centavos. Tá? Volatilidade não é necessariamente uma coisa ruim. Volatilidade pode ser uma coisa boa. Bem gerido, com atenção, com gente como a Magali e o nosso comitê de investimentos inteiro olhando para isso, a gente pode se aproveitar disso para diluir risco justamente por meio da volatilidade. Tá? Então, uma coisa é a gente avisar vocês, olha, os próximos 3 meses vai ter volatilidade, é um período difícil, isso tudo é verdade. A outra coisa é o que a gente faz com essa matéria-prima, né? E a gente pode fazer resultados sólidos a partir disso, como a gente fez no mês passado. Então, Magali, de novo, super obrigado a todos vocês pela atenção e pela lealdade. Muito obrigado. Até mês que vem. Obrigado.